Está completo agora, doutor. Você fala sobre a aqui. Eu indago aos senhores, conselheiros, foi encaminhada a nossa ata de março, de abril e do dia 17 de abril, para o secretário, doutor Francisco, se existe algum expediente. O que está faltando para a gente começar? Senhor presidente, cumprimentando a todos. Desculpa, doutor Eduardo, eu fiz a abertura e estava falando pensando que estava aberto o som. Desculpa, então, eu estava falando já como aberta a nossa sessão, eu já estava na ordem da administrativa. Peço desculpa, foi uma falha, estava fechado aqui o áudio. Senhores, então, vamos iniciar a nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, marcado para hoje, às 9 horas. É a nossa terceira sessão por videoconferência. Está presente todos os conselheiros, presente a doutora Fátima Travassos, doutor Jorge Avelar, doutora Marileia, doutor Eduardo, doutora Domingues e doutor Francisco. Portanto, havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa sessão virtual marcada para hoje. Coloco para discussão e aprovação o item 1 da nossa pauta, que são as atas do dia 13 de março de 2020, a do dia 3 de abril e do dia 17 de abril. Foi encaminhada pelo e-mail e disponibilizada no nosso grupo de WhatsApp do Conselho Superior do Ministério Público, e indago se há algum reparo ou observações a fazer. Aqui diz aqui a ata do dia 13 de 3, 3 de 4 e 17 de 4. Isso. 3, né? Na última sessão, nós dissemos que não teve como disponibilizar, e aí a secretaria trabalhou nas 3 atas. São as 3 últimas que não tinham sido aprovadas. Então, eu só recebi 2. Qual foi, Maria? A do dia 3 e a do dia 17. A do dia... que a do dia 13 foi... Eu recebi todas, que ela disponibilizou naquele dia da última sessão, a do dia 13. Só que ela não tinha... Qual foi o motivo que não votamos naquele dia do dia 13? Faltava juntar, não sei se vocês se recordam, faltava juntar um voto de doutora Domingas. Vocês se recordam? Que era num processo, doutora Domingas foi relatora do colega Luzival, e aí não tinha juntado nos autos para poder constar da ata esse voto. Tá? Então, por isso que nós não votamos a do dia 13. E aí, agora, a das 2 últimas. Tá? Em votação. De acordo. De acordo. De acordo também. De acordo. Doutor Francisco. De acordo. Doutora Domingas. De acordo. Ok. Então, há unanimidade aprovada as atas das últimas sessões. Passo ao item 2 da ordem administrativa. Indago ao senhor secretário, doutor Francisco Baldi Souza, se há alguma leitura de expediente. Nenhum expediente aqui a servir nessa oportunidade. Indago ao senhor corregedor, se há comunicações da corregedoria. Doutor Eduardo. Nenhuma comunicação oficial agora. Ok.
Comunicações da presidência, eu quero somente trazer ao conhecimento deste conselho, dos nossos ilustres conselheiros, que ontem o Conselho Nacional de Justiça editou uma nova resolução, a resolução 318, prorrogando no âmbito do Poder Judiciário até o dia 31 de maio a suspensão dos prazos processuais nos feitos que tramitem por meios eletrônicos e físicos. Agora, em razão do lockdown, ele pegou agora o CNJ e dificuldade de locomoção, então, agora, inclusive, os processos físicos. Tá? Então, essa informação. Nós poderemos, aí aqui eu estou diante de 7 procuradores, e quero trazer ao conhecimento uma preocupação. Ontem eu recebi uma mensagem de doutora Lígia Cavalcante, procuradora de Justiça, informando que a Câmara onde ela atua, desembargador Zé Luiz, e os demais integrantes, parece que o desembargador Vicente e desembargador Tairone, teria dito que na próxima sessão vai colocar em julgamento todos os processos físicos de apelação e que o Ministério Público, com ou não a participação do Ministério Público. A doutora Lígia disse que isso era um absurdo, que sem a presença do Ministério Público isso não seria, porque seria nulidade, que tem um ato do Procurador-Geral, que nós, inclusive, o doutor Francisco comunicou ao presidente do tribunal e ao corregedor, e dizendo que nós estaríamos disponíveis, todos a trabalhar pela não presencial, como a doutora Dominga é uma prova, e todos os senhores estão fazendo, as sessões virtuais, sem nenhum prejuízo. Inclusive, também solicitamos que nos mande por via malote digital. E os habeas corpus não justifica, porque as medidas do habeas corpus, o habeas corpus já funciona virtualmente através do PJE. Então, eu achei um absurdo pedir que a doutora Lígia me mande cópia do áudio dessa sessão e que me comunicasse formalmente. Eu vou entrar em contato com o presidente, com quem sempre foi muito solícito e me surpreendeu, desembargador Zé Luiz, vou mandar um ofício dizendo da impossibilidade de acontecer isso, que o Ministério Público não se fará presente e nem estará. Isso aí, se algum procurador dentro da sua independência funcional quiser participar, mas que proteste com relação a isso, porque existe agora, inclusive, uma resolução do CNJ. E nós não iremos hesitar, como eu sempre disse. Ontem tivemos uma reunião muito boa com o corregedor, o novo corregedor, a pedido dele, o desembargador Paulo Velto, da qual participou minha assessoria, o doutor Francisco, e ele, para explicar as situações, ele estava recebendo pleito dos magistrados, eu mostrei para ele com dados, não está havendo prejuízo. Das 12 varas de criminais que tem em São Luís, somente 2 varas, por teimosia, por medição de força de 2 magistrados, que ficam não encaminhando os processos pelos meios do malote digital. O Ministério Público está disponível para receber as peças principais e se manifestar. Então, nós comunicamos para ele que seria essa nossa posição. Então, a mesma coisa eu digo com relação à doutora Lígia, nós iremos ao CNJ se assim for necessário. Com relação a lockdown, é necessário... Com relação a essa questão, o Pleno está fazendo a sessão... Está aberto, doutor Francisco, o seu? Veja se está aberto. Pronto. Sim, doutor Francisco. O Pleno do Tribunal de Justiça Peço uma água. está obedecendo rigorosamente isso, que a sessão do Pleno tem sido virtual. Então, e outra coisa, a questão de apelação. Os processos estão suspensos. Agora, novamente o CNJ diz que está suspenso os prazos processuais da tramitação dos processos, tanto físicos
como eletrônico. Está muito claro. Então, eu creio que vão retroagir. É importante que nós marquemos posição neste momento para que o tribunal possa compreender que nós estamos fazendo, primeiro, cumprindo a lei, as resoluções dos nossos tribunais, dos nossos órgãos, da Procuradoria e do CNJ. Segundo, que nós estamos trabalhando pela preservação da vida. Tanto que eles estão entendendo dessa forma. Não podemos fechar os olhos. Nós estamos num colégio de procuradores, que nós temos 31 procuradores, nós temos 2 procuradores que estão infectados pelo vírus. Uma proporção de quase 10%. Muitos servidores e muitos membros que o Serviço Nosso de Saúde está acompanhando. Entendeu? Temos colegas aposentados que estão na UTI. Entendeu? Então, nós não podemos brincar com uma coisa tão séria. Não é possível que não haja humanidade e sensibilidade neste momento. Ninguém está, o Ministério Público nunca se fugiu. Nós temos os dados, a alta produtividade, nunca se trabalhou tanto. Os promotores, nós temos hoje mais de 150 mil manifestações no SIMP, as movimentações de trabalho de todos os membros do Ministério Público. Então, não vamos poder permitir isso. Por último... Doutor Zaga, só uma interferência rápida. Vossa Excelência poderia pedir para eles digitarem os processos. Mas é isso, doutor. Foi feito por ofício. Doutor Francisco formalizou isso. Sim, esse da doutora Lígia. Digitaliza e coloca em pauta. Foi pedido para a doutora Lígia, pediu isso, entendeu? E ele quer colocar, a doutora Lígia disse que não será ela, talvez, na sessão próxima, ele quer colocar, pegando de surpresa, todos os processos físicos, e aí pegar de surpresa o membro do Ministério Público, que não vai ter lá como estudar e se preparar para as suas manifestações. Então, é nesse sentido que nós vamos manifestar que eles digitalizem as principais peças e que disponibilizem com antecedência para que o Ministério Público... Também vejo que pode haver outra solução. A coordenadoria de processo mandar para o procurador que vai estar na sessão todos os pareceres digitalizados. Também pode ser outra opção. Isso aí o colega tem, doutor. Ele pode mandar. Agora, o problema... Mas não é presencial. Não é presencial. Doutora Fátima, eu acredito que eles talvez tivessem feito uma previsão de que a situação já estaria mais ou menos sob controle, que não está, a situação piorou. Então, eu acredito que eles vão refletir, doutor Gonzaga. O doutor Zé Luiz é uma pessoa muito sensível. Não, eu vou ligar para ele para tentar sensibilizar, que a gente adie isso. Vamos passar essa crise, essa fase maior, e depois sim, vamos retornar ao nosso trabalho normal, que eu acho que é uma pretensão de todos nós que queremos fazer as nossas atividades normais. Agora, o problema é que a situação está muito complicada. Se está vivendo o pico da pandemia. Então, não vamos colocar em risco a vida das pessoas. Vida, a gente só tem uma. Se perder, acabou. Eu acho que é uma questão de saúde, é uma questão de sobrevivência, que todos devemos ter sensibilidade. E o desembargador Zé Luiz, sempre que eu tenho conversado com ele, ele tem sido sensível. Eu, inclusive, eu vou fazer uma ligação para ele e vou discutir essa questão com ele, pedir adie, desembargador. Vamos esperar passar essa situação mais crítica e logo depois retornamos. Nós estamos em pandemia. Com certeza, doutora. Nós estamos no local... Faz videoconferência, doutor Francisco. Ele faz videoconferência, não tem nenhum problema. Jorge, o pleno está fazendo assim. O pleno. E foi... Eu sei, perfeitamente. Lá no pleno, vários desembargadores disseram que alguns, viu, doutor Cláudio? Alguns estavam nos gabinetes e disseram, gente, vão para casa, tome de conta da vida de vocês, preserve a vida de vocês. Os próprios desembargadores estavam dizendo isso, advertindo aqueles que estavam falando dos gabinetes. Doutor Francisco. Falaram várias vezes, não faço isso. O desembargador Cláudio foi enfático o tempo todo da sessão. Não saia de casa. Então não tem sentido, o próprio tribunal está falando isso. Doutor Francisco, quero dizer mais. Ontem eu recebi de doutora Glória, promotora da saúde, faleceram 3 servidores do Tribunal de Justiça. 2 policiais
e de uma servidora. Já faleceram 3 do fórum que trabalha aqui, no Fórum da Justiça. Os que estão contaminados, doutor. Está vendo hoje, doutor Francisco, hoje o Rio de Janeiro decretando o lockdown, decretaram ontem no estado do Pará, e Amazonas entrou, pediram contra as nossas ações, estão entrando, porque é a medida mais acertada a de manter, nesse momento, o isolamento. Eu vejo as pessoas criticarem e não está funcionando o lockdown. Está funcionando. É que o reflexo, a gente não vai sentir... Só um minuto. É por causa da interferência. Nós vamos sentir daqui a 15 dias, mas só de início nós já tivemos uma redução de 60% na tramitação, no trânsito de circulação de frota de veículo, e nós já temos uma redução de 85% de circulação de pessoas. Circularam 650 mil pessoas dias na ilha de São Luís e já reduziu para 80 mil. De 650 mil para 80 mil. Então, é um número significativo. Os promotores que subscreveram a ação do lockdown, eles oficiaram no feito ontem ao juiz, doutor Douglas, pedindo, inclusive, que os prefeitos endureçam essa fiscalização nas feiras e nos mercados. E que era onde está tendo uma maior organização, e na questão dos bancos, que também já está começando a ter um disciplinamento. Então, eu creio que com este isolamento, se nós somos o primeiro no Brasil em número de maior isolamento social. Na primeira, nós estávamos abaixo de 40%, hoje nós já estamos com um isolamento social na casa de 57%. A nossa meta é chegar acima, o ideal é acima de 70%. Então, se nós conseguirmos manter o isolamento social, as pessoas em casa, a nível de 70%, nós vamos ter uma baixa na curva de contaminação e de letalidade. E aí vamos ter uma tranquilidade que é desafogar os leitos de UTI, que estamos hoje com 98% dos leitos completamente, tanto da rede pública como privada, completo. A cada momento é um número de contaminações de pessoas internando. Então, é para evitar o caos de pessoas morrerem sem ter a oportunidade de obterem o socorro, porque essa aplicação do respirador tem que ser dentro da UTI. Então, é importante que todos nós estejamos conscientes deste momento, para isso que eu trago essas informações, para que todos possam ter conhecimento. Não é porque nós não queiramos trabalhar, não é porque nós não queiramos que as empresas quebrem, não. Neste momento é questão de vida humana. Nós precisamos fazer essa defesa firme em defesa da vida. E peço o apoio de todos que nos juntam. A última informação é sobre o PLP 149, aquele projeto Mansueto, que todos vêm acompanhando. Ele foi aprovado, nós trabalhamos incessantemente, conseguimos retirar ele na Câmara, mas ele foi reapresentado no Senado, o próprio presidente foi o relator, e o certo é que uma articulação muito grande, foi num sábado até 11 horas da noite, se trabalhando, nós conseguimos com uma articulação, tanto do CNPG quanto da CONAMP e das suas associações afiliadas, retirar aquele artigo 18 que incluía no limite de gastos com despesa de pessoal a questão dos inativos, a questão dos pensionistas, terceirizados e o imposto de renda. Isso colocaria o Ministério Público numa posição extremamente desconfortável e de ingovernabilidade. Outro avanço significativo foi a supressão da progressão na carreira e da proibição da contagem de tempo de serviço. Veja, uma conquista histórica que é a contagem de tempo de serviço público. Então, isso nós conseguimos também deixar a margem, retirar. A única coisa que não se conseguimos também a sobra de orçamento. Eles queriam que, quando
o Ministério Público tem o seu orçamento. Se você não executar o seu orçamento, as sobras, havia sempre isso. Hoje, graças a Deus, a gente emprega 100% do nosso orçamento. Nós já deixamos atas, tudo pronto para adquirir aquilo que é necessário. Mas, se tiver, agora nós temos aquele recurso do FES, que nós vamos alcançar a 22 milhões ano. Imagine, se nós não conseguirmos devolver o dinheiro que é do fundo nosso, teríamos que devolver para o Executivo. Então, isso nós conseguimos também tirar essa questão da devolução das sobras orçamentárias. A única coisa que não se conseguiu foi a vedação, passou aquela questão da vedação de aquisição para licença-prêmio, pagamento de verba de licença-prêmio. E aí, isso nós vamos entrar com um mandado de segurança do Supremo Federal, porque nós entendemos que isso é também uma garantia constitucional. Então, já há essa disposição das nossas entidades nacionais. Tá? São essas as informações que queria passar a cargo dessa presidência. O item 3 da nossa pauta... Senhor presidente, me explique direito esse negócio da aquisição de licença que passou, o que foi ele quer que não conte? Exatamente. Não conte nesse período agora da pandemia? Não era a condição da pandemia. Sempre? Para sempre. Entendeu? Depois a gente não conte para licença-prêmio e nem para indenização. Nem futura e nem pretéritas. É absurdo. Isso aí fere até direito de... Perfeito. É como eu entendo, Fátima. Fere direito adquirido e a nossa entidade nacional, a MB e a CONAMP, as entidades nacionais já estão afrentas, já está discutindo para poder entrar na justiça. Só que a medida foi votada no Senado, ela retorna à Câmara dos Deputados para a última votação e depois vai para a sanção presidencial. E aí, após isso, a gente nos habilitaremos, bateremos a porta do Supremo Tribunal Federal. Na ordem do dia, prorrogação de prazos, os processos do item A, que está na pauta, para conhecimento de todos. Também estão as comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos, que está aí na resolução, os processos todos, até o item 31, que é um processo do senador Larroque. A conversão de processos em inquérito civil, a 8ª Promotoria Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Ilha, convertendo em inquérito civil, aquelas notícias de fato. O item D são os relatórios trimestrais de atividades que são enviados ao conhecimento deste Conselho. Tá? Todos também disponíveis com antecedência a todos os conselheiros para que possam fazer uso e manuseio dessas informações. O item trata-se de afastamento. É o processo número 5765 de 2020, interessado Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, e licença remunerada a partir do dia 3 de abril, referente à desincompatibilização para concorrer cargo eletivo. E o processo 5788 de 2020, interessado Dr. José Osmar Alves, no mesmo sentido, pedindo o afastamento da desincompatibilização para concorrer cargo. Esses dois processos, recordando aos senhores conselheiros, o primeiro, de doutor Nonato, foi de relatoria da então conselheira, doutora Sandra Elof, e o de doutor Osmar foi de relatoria minha. Então, este conselho autorizou, tendo em vista que os colegas têm aquelas condições da lei, do ato de disposições transitórias da Constituição, que eles, por ter regime anterior, eles podem concorrer a cargos eletivos. Inclusive, vamos apreciar hoje, neste Conselho, uma situação também, um pedido de reconhecimento desta natureza, do colega Marco Aurélio, Marcão, que está pedindo também, e parece que é relatoria de doutora Marileia, uma situação dessa. Então, o pedido agora foi somente de desincompatibilização, e eu estou trazendo ao conhecimento desse Conselho, porque a autorização já foi dada
por este Conselho. Agora era da atribuição do Procurador-Geral, como se concede férias, um afastamento normal, já que estava autorizado por este Conselho. Estou trazendo ao conhecimento que foi feita essa autorização de desincompatibilização. O item H comunica a titularidade dos promotores de justiça. Foram titularizados os promotores de justiça José Orlando Silva Filho, na promotoria de Urbano Santos, terra do nosso querido procurador, Dr. Francisco Barros de Souza. O promotor de justiça Francisco Jance Lopes Salles, na promotoria de Esperantinópolis. Ali nós estamos com um vazio muito grande naquela região, com marca de Esperantinópolis, Poção de Pedras e Igarapé Grande, sem presença de titular. Então, o colega vai ser titularizado lá, levando em conta o interesse do serviço público, interesse público. O promotor de justiça, doutor Luciano Benigno Souza Benigno, na promotoria de São Bernardo, terra do nosso querido procurador de justiça, doutor Raimundo Nonato Carvalho Filho. O doutor Nonato, inclusive, que comunica aos senhores que é um dos que está infectado pelos vírus do coronavírus. O doutor Tiago Cândido Ribeiro, foi titularizado na comarca de Olho d'Água das Cunhãs. Promotor de justiça, doutor José Arthur Daltoso, na promotoria de Montes Altos. E o promotor de justiça, doutor Igor Adriano Trintamark, na promotoria de Mirinzal, ali na Baixada, sempre também com necessidade de colegas para suprir outras comarcas vagas. E o promotor de justiça, doutor Francisco Milhomem, na promotoria de São João dos Patos, que está lá na região do Médio Sertão, a vaga em decorrência do doutor Renato Igor, que foi para Matões. Então, ali tem aquela região, São Domingos, Pastos Bons, que também está sempre vaga. Então, são essas as comunicações. Nós temos... Doutor Gonzaga. Não, doutor Eduardo. Eu gostaria de ter a palavra rápido. Não. Eu quero parabenizar aos senhores promotores que foram titularizados e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito triste porque eu sei que é atribuição do Procurador-Geral, mas eu gostaria, como corregedor, de ter participado dessa titularidade, que eu soube que existiu uma videoconferência para a titularização. Era só isso. Perfeito, doutor Eduardo. Eu comunico a Vossa Excelência, eu sempre foi praxe, sempre convidei, não só a Vossa Excelência, como diretor de escola, doutora Mariléia, doutor Francisco, sempre nesses atos eu prestigio com a presença de todos. Não convidei em razão, primeiro porque eu fiz virtual, e Vossa Excelência poderia dizer, poderia ter me convidado virtualmente. Não o convidei na condição, já que Vossa Excelência, nesse momento, é candidato. E aí eu teria que dar igual tratamento a todos os colegas que são também candidatos. Por isso que não o chamei. Tá? Só essa justificativa. Sem querer fazer polêmica, mas eu sou candidato e sou corregedor-geral, e Vossa Excelência também foi candidato como procurador-geral e não se afastou de nenhum ato. Perfeito. Inclusive, doutor Eduardo, eu quero dizer que quero trazer a reflexão, quero ver se ainda dou essa contribuição ao nosso Ministério Público para que haja o afastamento prévio de quem seja candidato. Eu acho que é uma medida necessária e que já é, exato, uma prática em vários Ministérios Públicos brasileiros, na maioria dos Ministérios Públicos. Eu não acho correto nem ético que corregedor esteja no cargo se candidatando a procurador-geral. Essa é a minha opinião. Tá? Remoções. O assunto hoje, remoções. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a ética, sem querer fazer polêmica muito grande, mas também, já que Vossa Excelência falou de ética, Vossa Excelência também foi reconduzido no cargo e nunca se afastou. Perfeito, doutor. Eu estou dizendo que quero trazer a reflexão, o afastamento, e não disse só do corregedor, de todos. Entendeu, doutor? Eu sempre adotei afastar do cargo. Eu me afastei, na minha recondução, 30 dias. E me afastei até quando fui presidente da Associação do Ministério Público, que é uma entidade privada. Eu me afastei, doutor Justino assumiu a presidência da ANPEM. Por isso que eu estou dizendo, não tenho aqui trazendo discurso, eu estou trazendo prática. É questão da minha vida, sempre como conduta, é aquilo que eu defendo como correto, mas sem querer polemizar. Aqui não existe vedação legal.
Eu apenas estou justificando, Vossa Excelência, por que eu não convidei. Porque eu teria que convidar os demais candidatos, já que a minha posição tem que ser de dar tratamento iguais para todos. O item G, remoções. Por gentileza, é o processo de Olinda Nova, vaga pela remoção do promotor Marco Antônio. Marco Antônio, colega, foi removido para Cantanhede. Então, temos inscrito a promotora, doutora Natália Macedo Luna Tavares. Doutora Natália é a única inscrita, mas eu passo por praxe ao nosso secretário para a relação. Senhor presidente, mais uma vez, um bom dia a todos. Paz e saúde, né, no momento difícil que nós atravessamos. Eu acho que nessa pandemia, Deus está nos trazendo uma mensagem. Nós estamos aí com um adversário que é invisível. Ninguém sabe onde está, de onde veio, e realmente está afetando a vida de todo mundo. Eu nunca vi assim, a gente passar por uma situação tão difícil que você tem medo de sair de casa, tem medo das coisas, tem medo das pessoas. Então, isso é uma situação extremamente preocupante, mas eu acho que Deus nos passa uma mensagem. Eu sempre, um registro que eu faço, nós atravessamos um momento difícil na sociedade brasileira. Nós vivemos numa sociedade conflituosa, que as pessoas, por muito pouco, se degradiam, entram em conflito. Então, isso, acredito que estamos perdendo a capacidade de dialogar, de discutir aquilo que é essencial, mas sem perder o respeito, a admiração e realmente aquela postura que devemos ter republicana para com todos. O Brasil atravessa essa realidade. Então, acredito que isso, depois dessa pandemia, nós vamos fazer algumas reflexões e vamos procurar melhorar um pouco o nosso caminho, a nossa postura e procurar um pouco realmente conviver melhor com a sociedade como um todo. Mas, senhor presidente, passado esse primeiro momento aqui, com relação aos candidatos aqui inscritos, a doutora Natália Macedo Luna, de acordo com o que ficou assentado nos anais do Conselho Superior do Ministério Público, não há nenhum impedimento legal para a remoção dela. O processo de remoção, como todos os conselheiros sabem, ocorre pelo critério da antiguidade. O processo regularmente tramitou na Corregedoria Geral do Ministério Público também, que se posicionou favorável à remoção. Então, por essa razão, eu aqui na condição de secretário, voto pela remoção da doutora Natália Macedo Luna Tavares para a Promotoria de Justiça de Olinda Nova do Maranhão, segundo a remoção, de acordo com o que está aqui, edital 30/2020, senhor presidente. A lista vem pelo... Sim, cadê a lista? Não, é você. Então, como vota, traga a lista para a gente ir controlando. Como vota o doutor Carlos Jorge? Quero só cumprimentar o senhor presidente, senhores conselheiros, e cumprimentar todos aqueles que nos assistem nessa hora, os colegas, a comunidade em geral. Né? Realmente, doutor Francisco, é um momento difícil, é um momento delicado, mas nós conversávamos antes da sessão, que nós temos que nos apegar ao Senhor. E o Senhor, Ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, Ele deu um espírito de valentia, de coragem, de moderação e de amor. Isso o apóstolo Paulo é que fala isso. Então nós devemos ter isso, com as nossas precauções e os nossos cuidados. Mas nós não podemos ser tomados pelo medo, devemos confiar no Senhor. Quanto ao processo, antiguidade, remoção, não há nada que oponha, que venha impedir a concessão dessa remoção. Voto pela remoção da colega. Como vota a doutora Fátima? Doutora Marilé, primeiro, doutora Marilé. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor corregedor, demais colegas, procuradores e conselheiros, servidores e quem nos assiste. Eu só queria saber, sempre nos relatórios eu noto que não é apresentada a comarca que ela está. Qual é a comarca da doutora Natália? Ela está ali perto de Piritoró,
Timbiras. Timbiras. Ah, tá bem. É só para... Pela remoção de Timbiras agora para Olinda Nova. Certo. De acordo com... Marilé, espera me dar uma parte. Nós poderíamos sugerir à secretaria que, quando publicasse o edital, colocasse onde o colega é titular e para onde está indo. Doutor Paulo Jorge, já acudindo a sugestão. Na próxima, me comprometo de trazer essa observação. E agradeço a doutora Marilé. Obrigada, doutor Francisco. Obrigada. Diante dos relatórios e também da corregedoria, todos os aspectos positivos, voto pela remoção da doutora Natália Macedo Luna Tavares para a Promotoria de Olinda Nova do Maranhão. Como vota a doutora Fátima? Eu também voto pela remoção da doutora Natália Macedo Luna Tavares por atender os requisitos legais, né, e da resolução. Como vota doutor Francisco? Como vota a doutora Domingas? Bom dia a todos. Eu vou votar em doutora Natália Macedo Luna Tavares, de acordo com os relatórios da Corregedoria e do seu secretário, que nada tem contra a remoção da doutora Natália. Como vota o doutor Eduardo? Como é o nome daquela cidade ali? Voto na doutora Natália, fui a Timbiras, uma excelente promotora de justiça, e ela tem todo o merecimento, apesar de muito boa promotora. Eu fico com pena porque Timbiras é uma comarca que precisa muito de promotor de justiça, mas Olinda Nova também, nós estamos numa região que está muito com falta de promotor. Eu também voto com muito prazer na colega Natália, grande promotora de justiça, e ela está indo ali para a comarca de Olinda Nova. A Olinda Nova é uma comarca foi inaugurada recentemente uma promotoria, embora não tenha uma movimentação processual intensa, muito grande, mas ela vai estar a serviço da administração superior para contribuir, porque nós temos várias comarcas, inclusive São Vicente de Ferre, que nunca mais pudemos, depois do afastamento da colega Darubi, nunca mais teve o titular na comarca. Então, ela vai poder estar ali servindo a administração superior. Desejo sucesso à colega na nova empleitada. O edital número 20 de 2020, na Promotoria de Justiça da Comarca de Zedoca, para remoção, vaga pela aposentadoria da colega Simone Cristine Valadares. Com a palavra, o secretário. Temos somente 2 inscritos, doutora Rita de Cássia e doutora Gabriele. Doutora Rita, mais antiga, os outros parece que tiveram desistência. Tinham vários candidatos, mas desistiram. Senhor presidente, senhores conselheiros, já vou aqui observando a recomendação da doutora Marileia. Aqui nós temos a doutora Rita, que é a mais antiga, né? E o processo tramitou normalmente pela Corregedoria Geral do Ministério Público, e todos os registros são favoráveis à remoção da doutora Rita de Cássia Pereira de Souza, que hoje é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Estreito, doutora Marileia. Já estamos antecipando aquela informação que Vossa Excelência tem reclamado tanto, tá certo? Então, por essa razão, não há nenhum impedimento legal. A doutora Rita é uma excelente promotora de justiça. Eu trago aqui o registro, eu fui coordenador do Cálculo da Saúde e realmente ela foi uma excelente contribuidora nas atividades da saúde naquela época. Realmente eu acredito que é um trabalho que ela faz com efetividade, e as outras atribuições como promotora de justiça. Mas, na verdade, aqui o critério é a antiguidade, e nós não deixamos de reconhecer o mérito da colega promotora de justiça, e então, por isso eu voto pela remoção dela para a 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Zedoca, edital 20/2020. Como voto, senhor presidente? Na condição de secretário, e fiz o relatório. Como vota o doutor Carlos Jorge? Voto pela remoção da doutora Rita de Cássia Pereira Souza, por ser a mais antiga inscrita. Deu para acolher o voto? Eu ouvi. Ouviu, né? Ouviu. O doutor Gonzaga está com o microfone dele desligado. Doutor Jorge
já computei o voto. Como voto, doutora Marileia? Também voto na doutora Rita de Cássia Pereira Souza, que está em estreito e vai para a promotoria por remoção, antiguidade, para a promotoria de Zedoca. Como vota a doutora Fátima? Senhor presidente, considerando que ela atinge também todos os requisitos, e quero fazer aqui uma diferenciação em relação à doutora Rita de Cássia Pereira Souza. Conhecemos de perto o seu trabalho, né? Tenho passado alguns nas minhas mãos e quero dizer que é o critério de antiguidade, mas ela merece essa chance de vir para uma comarca mais próxima, talvez, da casa dela, né? Já deve estar um tempo lá em Estreito. Então, eu só tenho que parabenizar e, portanto, atendidos os requisitos, né? E conforme o relatório feito pelo secretário, voto em doutora Rita de Cássia pela remoção para a comarca de Zedoca. Como vota a doutora Domingas? Eu vou votar em doutora Rita de Cássia Pereira Souza, por ser a mais antiga, e de acordo com os relatórios do secretário e do corregedor, nosso corregedor. Como vota o doutor Eduardo? Voto da doutora Rita de Cássia, porque ela também é uma excelente promotora de justiça. Também voto com muito prazer, doutora Rita de Cássia. Acompanhei várias campanhas lançadas por ela, tanto em Balsas como no Estreito, muito querida, engajada com a sociedade lá de Estreito, e agora terá a oportunidade de vir aqui para a Baixada, próximo dos seus pais, onde moram ali em Bequimão. Então, sucesso à colega na nova comarca. Proclamo, portanto, essa da unanimidade, doutora Rita de Cássia Souza para a comarca de Zedoca. O terceiro é a quarta promotoria, terceiro item, é a quarta promotoria criminal de Timon, edital 2620. Doutor Francisco, foi criado pela resolução do Colégio Procurador. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência e todos os nossos conselheiros e conselheiras. Aqui o mais antigo é o doutor André Luiz Lopes Rocha, da 6ª Promotoria de Justiça de Caxias, doutora Marilé. Realmente o processo tramitou normalmente pelo Conselho Superior, Corregedoria Geral do Ministério Público. Não há aqui nenhum impedimento legal. A remoção é critério de antiguidade, mas o colega também é um excelente promotor de justiça, cumpre com as suas obrigações. E eu voto nesta oportunidade pela remoção dele para a quarta promotoria criminal da comarca de Timon. Com certeza lá ele vai fazer também um grande trabalho. Como voto, doutor Marileia? Doutor Jorge. Eu mesmo, Doutor Jorge, por gentileza. Eu voto doutor André Luiz Lopes Rocha, por ser o mais antigo, para a remoção para a quarta promotoria criminal de Timon. Doutora Marileia. Eu também voto de acordo com o relatório do senhor secretário, doutor Francisco, da Corregedoria e da antiguidade na remoção do doutor André Luiz Lopes Rocha para a primeira, para criminal de Timon. Quarta promotoria, criminal de Timon. Um voto, doutora Fátima. Eu também, nos termos aí do voto da promotoria aí do secretário, também voto para a quarta promotoria criminal, para remoção, o doutor André Luiz Lopes Rocha, também por ser um excelente promotor de justiça. Um voto, doutora Domingues. Eu vou votar para o doutor André Luiz Lopes Rocha, por ser o mais antigo, de acordo com os devidos relatórios da Corregedoria e do seu secretário. Um voto, doutor Eduardo. Também voto no doutor André, um excelente promotor de justiça, eu conheço de perto, já fui várias vezes em Caxias e vi o trabalho magnífico dele. Também voto doutor André, grande promotor de justiça, trabalhando agora em Caxias, antes na comarca de Coelho Neto, por onde passou, sempre deixando sua marca de dedicação à causa do Ministério Público. Desejo ao colega muita sorte na nova empreitada, na nossa querida Timon, de onde sou filho, tenho um título de cidadania, portanto, timonense.
com muito orgulho. Para o item seguinte, 4, é a 5ª Promotoria Criminal de Timon, também criada pela Resolução 94/2020, o edital número 2720. Com a palavra, doutor secretário. Senhor presidente, aqui os promotores inscritos, o mais antigo é o doutor Antônio Coelho Soares Júnior, ele é da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Imperatriz, da Ordem Tributária. Também o processo tramitou normalmente pelo Conselho de Corregedoria, não há nenhum impedimento legal a ensejar qualquer vedação com relação à remoção dele, e aqui ele, inclusive, é um excelente promotor de justiça, o doutor Antônio Coelho tem acompanhado a história dele ao longo dos anos, realmente o promotor comprometido com a instituição do Ministério Público, com a efetivação das suas atribuições. Então, eu voto pela remoção do colega Antônio Coelho Soares Júnior, da 10ª Promotoria de Justiça de Imperatriz, para a 5ª Promotoria Criminal da Comarca de Timon. Voto do doutor Carlos Jorge. Acompanho o voto do secretário e relator pelos seus fundamentos e voto pela remoção do doutor Antônio Coelho Soares Júnior para a 5ª Promotoria Criminal de Timon. Como vota a doutora Marileia? Eu também voto, com muito prazer, doutor Antônio Coelho Soares Júnior, nos ajudou aí nos processos administrativos, gosto muito dele, excelente promotor de justiça. Voto para a 5ª Promotoria Criminal de Timon. Como vota a doutora Fátima? Também reitero integralmente o voto do relator, do relatório do secretário, para que seja removida para a 5ª Promotoria Criminal de Timon, o doutor Antônio Coelho Soares Júnior, que conhecemos também de longas datas e sabemos do seu comprometimento, do seu trabalho brilhante na promotoria da Imperatriz. Como vota a doutora Domingas? Vou votar em doutor Antônio Coelho Soares Júnior, por ser o mais antigo e de acordo com os devidos relatórios da Corregedoria e do seu secretário do Conselho, para a 5ª Promotoria Criminal de Timon. Um voto pessoal. Eu voto do doutor Antônio Coelho, um excelente promotor de justiça, vai fazer falta em Imperatriz, com certeza, mas vai dar seu sangue lá em Timon. Eu também voto com muito prazer, doutor Antônio Coelho. Já estava com 20 anos servindo a comarca de Imperatriz e também servindo o Ministério Público, sempre ajudando a administração. Agora mesmo respondia pela promotoria da educação, sempre de dedicação, com muita dedicação, e trabalhando nesta promotoria regional da Ordem de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, fazendo um grande trabalho. Fará falta a administração, mas ele está indo para uma promotoria criminal, do controle externo, enfim, uma área de especialidade dele. Ele sempre foi muito estudioso da matéria criminal e, portanto, não tenho dúvida de que fará um grande serviço na comarca de Timon. Ganha Timon, um grande promotor. Bom, encerrado os processos de remoção. Vamos entrar no item G, processos para julgamento. Processo número 1, 10.812, de interessado Dr. Jailton Cardoso, promotor de Maracassumé, para apurar suposta irregularidade em processo licitatório em Centro Novo do Maranhão, gestão do ex-prefeito Arnóbio Santos. O promotor instaurou este inquérito civil com o objeto de apurar suposta irregularidade em processo licitatório em Centro Novo do Maranhão. Foi feita a constatação de irregularidade nos contratos administrativos firmados pela chefia do Executivo Municipal. Foi o processo convertido, veio estes autos ao Conselho. Na época, nós devolvemos para que fizesse novas diligências complementares necessárias para a elucidação do caso, que sejam cumpridas as diligências apontadas pela assessoria técnica da Procuradoria, informar se há algum procedimento instaurado na referida Promotoria de Justiça para fins de apuração de responsabilidade civil e administrativa do ex-gestor nos ditames da Lei 8.024.
Então, neste momento, neste caso, eu manifesto pela não homologação, devolvendo os autos para novas diligências para suprir essas duas dúvidas que tenho como relator da questão. Tanto tem apontado pela assessoria técnica práticas de irregularidade, como se teve a ação correspondente no campo civil e administrativo. O processo número 5070... Senhor procurador, só a palavra, só uma questão de ordem aqui. Esse processo aqui eu fiquei em dúvida. O promotor está pedindo porque o senhor concluiu aqui pelo o promotor pediu o arquivamento, veio para mim, e eu, nesse momento, estou convertendo em diligência, solicitando novas investigações, para após as novas investigações, venha para a nossa relatoria novamente, nossa apreciação. Agora entendi. Então, por isso que não houve homologação. Não houve homologação, neste momento, poderei fazê-lo na próxima oportunidade, após a estabelecimento dessa diligência. Tá? Ok. O processo seguinte, 5070, também do colega Dr. Jair Cardoso, promotoria de Maracassumé, foi instaurado o inquérito civil número 6, suposta apropriação indevida de recursos públicos repassados através de contrato número tal, firmado entre a SEDUC e a empresa Hipersondagem, visando a construção de uma escola digna numa aldeia do sítio no município de Centro Novo do Maranhão. Centro Novo. Adoção das providências cabíveis. Irregularidades constatadas, praticadas pela empresa Hipersondagem, em concorrência com o engenheiro civil Luiz Ernesto Góes. Contrato rescindido e sanções impostas. Ajuizamento de ação de ressarcimento dos prejuízos advindos pela Procuradoria-Geral do Estado. Prescrição da ação de improbidade administrativa. Promoção de arquivamento. Remessa dos autos para o Conselho Superior. Homologo o arquivamento aplicando o enunciado número 4. O item 3 de nossa relatoria, 2679, doutora Naíma Ribeiro Abas, de Imperatriz, para apurar supostas servidores municipais recebendo remuneração sem comparecer ao local de trabalho. Assunto arquivamento. Inquérito civil para apurar a possível existência de servidores fantasmas nos quadros de servidores de estabelecimento de saúde do município de Imperatriz, em especial no Hospital Municipal e do Serviço de Atendimento de Urgência SAMU. Diligências adotadas para apurar os fatos, indícios de prática de atos ímprobos por parte dos servidores denunciados. Propositura de ação civil pública correspondente e inexistência de atos ímprobos praticados pela servidora Kelane Alves Del Montes. Compatibilidade na acumulação de cargos na área da saúde confirmada por meio de documentação anexa aos autos. Pela própria servidora e pelo município de Imperatriz. A ausência de elementos capazes de subsidiar a adoção de outras medidas. A promotora Naíma manifesta pelo arquivamento e eu acato a manifestação da colega pela remessa, pela homologação do arquivamento. O item 4, processo 3089-2020, doutora Gabriela Gadelha de Almeida, promotora de justiça de Buriticupu, fiscalização de convênios, instaurou o inquérito civil, noticiando que a Prefeitura de Buriticupu não teria apresentado a prestação de conta referente ao convênio número tal, firmado entre a Secretaria Comunicante e o município reclamado, no valor de R$ 599.347, portanto, valor de grande multa, para a construção de um quartel militar e da Delegacia de Polícia Civil naquele município. A adoção de providências cabíveis. A execução da obra comprovada através dos informes prestados pela Secretaria de Segurança Pública e relatório emitido por técnico ministerial após o cumprimento da ordem de serviço. Execução integral do convênio, prestação de contas na forma da lei, inexistência de pressupostos fáticos que sirvam de base para a propositura de ação, eventual remessa dos autos ao Conselho. Eu me manifesto pela homologação e aplicação do enunciado número 4. Processo número 1260 de 2016, doutor Tiago Aguiar, promotor de Zedoca, para apurar a contratação irregular de servidores na área de educação pela Prefeitura de Zedoca. Foi instaurado o procedimento número 1260 com a finalidade de apurar denúncias de contratação irregular de servidores na área de educação do município de Zedoca, durante o ano de 2016. Diligências realizadas pelo representante ministerial,
contratações temporárias objeto de denúncia em consonância com o ordenamento jurídico, previsão da Lei Municipal 460 de 2016, que permite, de forma excepcional, justificado o interesse público. A ausência de aprovados em concurso, aguardando nomeação. Crescente demanda do início de ano letivo no 2016. O prazo pré-determinado para a contratação. Atendimento às exigências constitucionais e legais para a contratação temporária. Ausência de fundamentos para o prosseguimento do feito, remessa dos autos ao Conselho, homologação. Então, foi provado que a contratação foi temporária, tendo em vista naquele período a necessidade para início das aulas. O último processo é de declínio de atribuição ao Ministério Público Federal. É o processo 1153, Dr. Francisco Silva Júnior, promotor de justiça de Caxias. Procedimento administrativo 1152, instaurado para verificar irregularidade do procedimento licitatório, no valor de R$ 1.086.205, que culminou com a contratação de uma empresa localizada na cidade de Lago do Rodrigues, com informações de suposta empresa sem estrutura para a execução do contrato, despesa decorrente de contratação com recursos oriundos do FNDES, Ministério da Saúde, homologação do declínio de atribuição, apuração pelo Ministério Federal, envio de cópia do procedimento da 4ª Promotoria de Saúde, cumprindo e respeitando o disposto do enunciado 17 de 2016. Nós temos um enunciado que nessa questão, quando os recursos, a questão é de fiscalização e o recurso é exclusivamente oriundo da União, é competência do Ministério Público Federal. Então, encaminhamento dos autos ao Procurador-Chefe do Ministério Público Federal para as adoções no âmbito da sua atribuição. São esses os processos que estão a cargo da nossa relatoria. Passo a colher os votos. Como vota, doutor Carlos Jorge? Acompanho Vossa Excelência integralmente quanto ao pedido de diligência também, conversão, né, do julgamento em diligência e também os arquivamentos e o declínio de atribuição. Acompanho Vossa Excelência. Como vota, doutora Marileia? Integralmente com Vossa Excelência, com o relator. Como vota, doutora Fátima? Deixa eu ver. Sim. Eu voto, nos termos do voto do relator, pela conversão do julgamento de diligência, do primeiro processo, dos outros, pela homologação do argumento, conforme o voto do relator, e o declínio da atribuição, né, em favor do Ministério Público Federal. É como voto. Como vota, doutor Francisco? Acompanho integralmente Vossa Excelência, não só com relação à diligência, como com relação às homologações de arquivamento. Como vota, doutora Domingas? De acordo com o relator. Como vota, contra os arquivamentos e também contra o pedido de diligência. Perfeito. Como vota, doutor Eduardo? De acordo com Vossa Excelência no primeiro, devolvendo para a diligência, do segundo, terceiro, quarto, pelo arquivamento e no quinto, pelo declínio. Perfeito. Então, a unanimidade foi aprovado de acordo com o relator os votos já emitidos. Passo a palavra ao eminente conselheiro doutor Eduardo Jorge Rio Nicolau para proferir os processos a cargo de Vossa Excelência do item 7 ao item... Os processos a cargo de Vossa Excelência, doutor Eduardo. Pois não. Bom dia a todos, formalmente agora. O sétimo processo é o processo número 89/2018, que veio da comarca de Amarante, João Cláudio do Barros, é o estabelecimento comercial de Amarante do Maranhão, alteração de produtos farmacêuticos que ele avaliou e não tinha porquê, ele recuperou tudo e foi pelo arquivamento. Processo número 11.259/2015 de Codó, de Valéria Chaib Amorim de Carvalho, que também foi pelo arquivamento, porque não tinha fundamentação sobre uma referência quantitativa de matrículas transferidas de um convênio. Processo número 0006-283/2020, de Gabriela Gadelha, da comarca de Buriticupu, também pela promoção do arquivamento, pela inexistência de fundamento para a propositura de ação penal.
Processo número 255283-2019, também de doutora Gabriela Gadelha, de Buriticupu, inquérito civil. Processo número 961-283-2019, também doutora Gabriela Gadelha, pelo arquivamento, fórmula pelo município, prefeitura de São Luís, Fernando Coelho, ao noticiar que se encontrava privação de recebimento de recursos públicos destinados à saúde pública, uma vez que a denunciada, ex-chefe do Poder Executivo local, estaria inadimplente com o dever legal de prestar informações ao Ministério da Saúde. E foi pelo arquivamento depois que ela resolveu toda a questão. Processo número 991-265-2018, de Tiago Lima Aguiar, de Zedoca, também foi pelo arquivamento. Processo número 1343-509-2019, do Tossando Pofalvícaro, Bíscaro, da comarca de Imperatriz, foi da ouvidoria sobre energia elétrica, resolveu o problema e pediu o arquivamento. Processo número 7792-500-2015, de Buriti, de Rodrigo Ronaldo Martins Rabelo Silva, suposto improbidade administrativa, promoção pessoal do ex-prefeito. Foi pelo arquivamento, que também não encontrou fundamento. Processo número 285-2019, de Luiz Samarone Batalha Carvalho, de Coroatá, arquivamento de inquérito, irregularidade da aquisição de utilização de ortéis, próteses e materiais no âmbito do SUS. Também pediu o arquivamento porque não foi resolvido toda a distribuição. Processo número 275-063-2018, de Mirador, Dr. Laércio Ramos do Vale, também pelo arquivamento. Ex-prefeito municipal, do ex-prefeito. Processo número 188-054-2018, de Dom Pedro do Denis Ribeiro Lima Rego, pelo arquivamento também. Processo, eu tenho um declínio, o 19º, o 20º, todos dois, o declínio do 19º é do 265-2018, do Tiago Lima Aguiar, da promotoria de Zedoca, ausência de prestação de conta escolar, de caixa escolar. Como é federal, recurso federal, ele está pedindo declínio. E o processo número 106-056-2018, de governador Jean de Barro, doutor Chilon, está pedindo o arquivamento dos autos, porque a atribuição de remessa dos autos ao órgão legitimado. Exatamente, por causa do declínio. São esses dois declínios. Recurso federal, do Minha Casa Minha Recurso federal, todos dois, doutor. Tá. Passa a colher os votos. Como vota o doutor Carlos Jorge? Acompanho integralmente o relator. Como vota a doutora Marileia? Eu também acompanho integralmente o relator, excelência. Como vota a doutora Fátima? Eu também, os termos do voto do relator, pela homologação e pelo declínio de competência, nos processos por ele aqui elencados. Como vota o doutor Francisco? Também acompanho o relator. Como vota a doutora Domingas? Acompanho o relator. Como vota o relator, eu também acompanho Senhores o relator. conselheiros, eu só queria falar uma coisa rápida aqui, doutor Gonzaga, senhor presidente. É que a gente vê, pelos relatórios que chegam e pelos processos, que a demora no Tribunal de Contas é tamanha que quando chegam os processos, todos são ex-prefeitos. A maioria... É impressionante. Exatamente. É impressionante esse atraso. Nós já, inclusive, fizemos ofício ao presidente para que ele pudesse dar uma ordem de prioridade de trás para frente. Porque não adianta estar mais analisando processos antigos que já estão prescritos, de prefeitos que já morreram e mais. É verdade, a gente vê processo, doutor, de 10 anos, pelo amor de Deus. Absurdo. 10 anos para fazer uma análise. Teve, inclusive, uma ação institucional do Ministério Público, que nós encampamos, uma ação belíssima dos colegas promotores, não sei se não me falha a memória, foi até do colega, iniciativa do colega Lindon Johnson, aqui junto à Câmara de Vereadores, a questão
de que para que todos os presidentes de Câmara priorizassem o julgamento. Fizemos uma reunião com todos os vereadores dos municípios. Eu lembro disso. Do Maranhão. Infelizmente, o mais interessante é que, na época, até antes de eles terem Ministério Público privado dentro do próprio Tribunal de Contas, eles reclamavam que só tinham um procurador e que era muita coisa. Eu não sei se algum dos senhores conselheiros, doutora Domingas, os procuradores mais antigos devem se lembrar disso. Depois que eles passaram a ter promotores de justiça, Ministério Público lá dentro, não tem mais efeito essa demora tanto, já que a reclamação deles era essa. Eles têm 4 membros do Ministério Público de Contas. Exatamente. Me recordo naquela época que só tinha a doutora Remédios e doutor Argolo. Às vezes ficava só um. Às vezes era só um. Exatamente. Eu passo a palavra à doutora Mariléia Campos Costa para relatar os processos à sua responsabilidade. Bom dia mais uma vez. Que é o processo 5239-500-2017. Homologação da promoção de arquivamento da Promotoria de Justiça de São Raimundo das Mangabeiras. Essa promotora de justiça, a doutora Hortência Fernandes Cavalcante, fez um belíssimo trabalho que ela queria saber sobre os recursos mensais destinados ao pagamento dos precatórios, referentes a esse 2016. Solicitou informações do Tribunal de Justiça e o tribunal informou que o referido município, naquela data, encontrava-se adimplente quanto ao pagamento das referidas parcelas. Foi pronunciado o arquivamento e foi assim que eu me manifestei. O outro processo, foi a primeira vez que eu me deparei sobre esse requerimento de opção de regime, concomitantemente pedido de autorização para exercício de atividade político-partidária, fiz um voto assim, um pouco extenso. Eu vou ler alguns trechos, foi encaminhado ao dona Maria Ângela, né, que repassou na pauta. Então, eu peço assim, vou ler assim, alguns trechos para não cansar muito Vossas Excelências. Tratam os autos de pedido de autorização para o exercício de atividade político-partidária apresentado a este Conselho pelo promotor de justiça Marco Aurélio Ramos Fonseca. Ele alega que adentrou nos quadros em 4 de fevereiro de 99, no interregno entre a promulgação da Constituição Federal de 88 e a vigência da emenda constitucional número 45 de 2004, pelo que faz jus à opção do exercício da atividade partidária, mediante prévia autorização do Conselho Superior, como previsto no parágrafo 3º do artigo 29 do ato das disposições constitucionais transitórias. A Corregedoria Geral do nosso Ministério Público manifestou-se pelo deferimento, tendo como base legal a fundamentação o artigo 29, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias e resolução número 5 do CNMP, bem como a ação direta de constitucionalidade número 236 do Rio de Janeiro, Tribunal Superior Eleitoral, que julgou o recurso ordinário 1070, São Paulo, concluindo que não se aplica o lapso de 2 anos previsto na Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei Complementar 75/93, para os integrantes dos Ministérios Públicos Estaduais, podendo ser formalizável a opção do artigo 29 para 3º do ADCT a qualquer tempo. Inclusive, eu registro que foi muito bem feita essa informação da nossa corregedoria. E aí, eu fiz o direito da opção regime anterior, coloquei os artigos, da leitura da norma, observa-se que não houve estabelecimento de um prazo para que o membro do Ministério Público fizesse a opção. Esse que ficou a cargo de lei complementar a regulamentação desses dispositivos. E aí
coloquei sobre isso o doutor Hugo Nigro Mazili, que se manifestou sobre isso, e a edição, né, da Lei 75. Por outro lado, o Ministério Público do Estado do Maranhão, ele não determinou isso, mas, sendo possível, o regime constitucional. Vale dizer que o julgamento pelo Supremo, como bem frisou o requerente, doutor Marcos, firmou entendimento no sentido de que, no âmbito do Ministério Público dos Estados, pela norma do parágrafo 3º do artigo 29 do ADCT, a opção do regime pode ser feita a qualquer tempo. E aí eu compilei os trechos dos votos e autorização para o exercício da atividade político-partidária. Coloquei todas as situações e do direito adquirido a integrar o patrimônio jurídico do requerente. Coloquei tudo direitinho, vocês sabem que o voto ficou longo, realmente, se eu for ler, a gente tem bastante outros processos. Coloquei umas jurisprudências de outros Ministérios Públicos, de outros entendimentos de outros conselhos, do TRE, de vários estados. E aí, nesse diapasão, considerando que o requerente ingressou nos quadros do Ministério Público antes da alteração promovida no texto constitucional pela emenda 45/2004, tem para ele assegurado o direito do exercício da atividade político-partidária. Por todo o exposto, minha manifestação é pelo deferimento dos pleitos formulados pelo requerente, ressalvando que o exercício da atividade político-partidária pressupõe o afastamento prévio do interessado, observando-se os prazos previstos na legislação eleitoral. É como voto. Muito obrigada. Brilhante voto, doutora Maria. Eu vi aqui seu voto muito bem fundamentado. Muito obrigada. Falo, Jorge. Doutora Maria, eu só queria fazer uma observação, na verdade, para se discutir. Hoje não. Porque o artigo 29, parágrafo 3º da DCT, no caso, ele não é aplicável ao doutor Marco Aurélio, que entrou em 99, porque me parece, salvo engano, que essa disposição ela se aplica àqueles que entraram no Ministério Público anterior à promulgação da Carta de 88. Então, parece que ele está acobertado pela emenda, a emenda complementar 45. Ele não faria, só para discutir, ele não faria uma opção pelo regime anterior, porque ele não tem direito ao regime anterior. Exatamente. Agora, pela 45, tranquilamente, eu acho que a emenda 45 de 2004, ele foi 99. Eu citei, doutor Jorge, porque eu citei justamente para fazer esse parâmetro. Eu fiz como parâmetro. Mas o fundamento exatamente está na emenda 45. 45. Exatamente. Exatamente. Não há uma opção, não há opção pelo regime anterior. Tá? Acompanho Vossa Excelência. Acompanho Vossa Excelência integralmente. Então, só essa discussão. Doutora Fátima. Esse tipo de autorização para o exercício de atividade político-partidário, qual a dimensão disso? Ele vai continuar sendo promotor de justiça. Seria ele estar vinculado a partido político, é isso? Doutora Fátima, do Conselho se filiar ao... Isso. Aí agora, neste momento, com autorização, ele vai poder se desincompatibilizar e se filiar a um partido político para concorrer a algum cargo eletivo. Cargo eletivo, isso. Sim, mas essa desincompatibilização, para ele se filiar no partido? Ou é só se ele for candidato? Essa desincompatibilização vem depois. Doutora Fátima, pela emenda 45, ele se filia depois da autorização e depois pode disputar qualquer cargo eletivo. Exatamente. Tudo bem. Eu estava justamente querendo entender essa dimensão nesse momento. Isso. Eu reitero integralmente o voto da relatora, tendo em vista ele está amparado pela emenda constitucional 45 de 2004, né? Isso. Pelo deferimento. Como vota o doutor Francisco?
Senhor presidente, também ouvindo atentamente o voto da doutora Marilé, que foi exaustivo, como ela bem colocou, observou todas as peculiaridades do pedido, e também com a suplementação das observações que foram feitas pelo doutor Carlos Jorge, já com relação ao doutor Marco Aurélio, não se há de falar no regime anterior, porque, na verdade, o abrigo do direito dele ao exercício da atividade político-partidária e para isso, consequentemente, o afastamento, no momento que ele achar deva ser candidato a algum cargo político, ele se respalda na emenda constitucional 45 de 2004. Então, por essa razão, eu voto integralmente com a relatora. Como vota a conselheira Domingas? Eu voto com a relatora, integralmente. Como vota doutor Eduardo? É verdade. Ele está respaldado pela emenda 45, doutor Francisco. Nós, por exemplo, que entramos antes de 88, nós estamos nas medidas transitórias da Constituição. Mas ele tem esse direito pela emenda 45 e pode concorrer a qualquer cargo eletivo. Eu voto de acordo com o parecer bem fundamentado da doutora Marilé. Eu também. Sigo integralmente o voto da relatora, por todas as razões já expostas diante do brilhante e bem fundamentado voto. Passo a palavra ao conselheiro Carlos Jorge. Aberto? Ao conselheiro Carlos Jorge Avelar, relatar os processos a seu cargo. Senhores conselheiros, o primeiro processo é o processo 703/2018, origem Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Codó, apurar suposta acumulação ilegal de cargos públicos. Não, essa emenda aqui não está correta, não. Essa emenda aqui é um voto vista. Trata de um voto vista de um processo que o doutor Francisco é o relator, que trata aqui de autorização para a venda de imóveis públicos. Eu vou falar que a promoção de arquivamento do inquérito civil número 68/2015, origem segunda Promotoria de Justiça especializada na defesa do meio ambiente. Promotor de Justiça interessado, Carlos Augusto da Silva Oliveira. Voto visto. Inquérito civil. Apurar suposta autorização irregular de alienação de imóveis pertencentes ao Fundo Estatual de Pensão e Aposentadoria, FEPA, por meio da resolução consulta número 4/2015, arquivamento baseado somente na inocorrência das vendas, devolução dos autos para prosseguimento das investigações. A portaria de instauração do presente inquérito civil trata de possível autorização irregular de alienação de imóveis públicos. O promotor de justiça requerente manifestou-se favorável ao arquivamento do feito, por entender que não houve alienação dos bens abarcados pela resolução. O objeto do presente inquérito civil não foi exaurido, tendo o mesmo sido arquivado somente com a informação de que os imóveis não chegaram a ser vendidos, sem maiores investigações acerca da apontada irregularidade na autorização de alienação dos mesmos. Desse modo, peço venha ao doutor Francisco para divergir do seu voto, que foi pela homologação, porque eu entendo que o processo deve voltar à Promotoria de Justiça para que ela apure se a autorização é legal ou não. Porque aqui foi a fundamentação, doutor Francisco, ela foi feita com base de que não foi vendida, não foram vendidos aqueles imóveis. Mas o inquérito civil foi instaurado para apurar a regularidade da autorização. Não foi vendido, tudo bem, mas poderá ser vendida, porque há uma autorização. Então, eu entendi que deve ser retornados os autos à Promotoria de Justiça para que ela investigue se essa autorização do Conselho do FEPA, se ela é legal, está regular ou não. Não foi vendida naquela oportunidade, mas poderá ser vendido hoje. Se não foi vendida, não sei, da verdade, né? Porque nós estamos dessa época. Então, por essa razão, que o meu voto vista, ele diverge, que eu peço todas as vênias da Vossa Excelência, para divergir exatamente quanto à homologação. Tranquilo, doutor Carlos, nós estamos aqui para aprimorar. Vossa Excelência tem toda a liberdade de manifestar o seu posicionamento. Assim que votei, né?
Processo administrativo, 219. Eu acho que é bom logo esses processos que parecem polêmicos, é bom a gente talvez votar logo, porque senão daqui a pouco tem outros, né? Doutora Fátima, esse aí... A senhora quer discutir até o voto de vista. Os demais processos meus são arquivamento normal e só tem... Homologação. Com homologação, tá bom? Eu vou ser mais breve. Vou abrir, doutor Jorge, então, a pedido da doutora Fátima, para a discussão desse processo. Do primeiro processo. Não, porque me parece que faz sentido realmente o entendimento do doutor Carlos Avelar. Foi aberto o inquérito civil para apurar suposta autorização irregular, não é o fato de não ter sido vendido o imóvel que ele vai estar, se deve arquivar. Então, a matéria efetivamente não foi, como é que se diz? Discutida na sua integralidade para efeito de arquivamento do inquérito, né? Então, eu entendo, já adianto meu voto pela devolução dos autos à promotoria. Eu estava querendo que a gente votasse logo esse, porque os outros são iguais, só homologação, né? Pronto, perfeito. Esse aí é o diferente. Perfeito. Então vamos colher os votos. E alguém pode ter entendimento diferente. Como vota doutor Carlos, o relator, doutora Marilé? A senhora vota pelo voto de vista divergente do doutor Jorge Avelar ou pelo processo voto do doutor Francisco? Doutor Francisco, lembrando, doutor Francisco teria votado pela homologação e o doutor Carlos Jorge está pedindo diligência, que o processo devolva para a diligência do Ministério Público com relação exatamente que não foi exaurido essa questão quanto à alienação do imóvel. Certo. Antes de eu proferir meu voto, eu queria que eu constatei aqui que ficou no último parágrafo do meu voto que eu li sobre o doutor Marco Aurélio Fonseca, ficou realmente dito antes, a palavra antes. Então eu peço para depois ser corrigido antes da alteração promovida no curso constitucional pela emenda 45. Essa palavra antes tem que ser realmente alterada. O doutor Jorge tem toda a razão quando fez, que é para ficar de acordo com a emenda 45. A emenda. Doutora Marilé, Vossa Excelência poderia fazer essa correção e encaminhar para a secretaria para ficar registrado na ata, tá bom? Então tá certo. Eu só fiz para ficar registrado na gravação. Não, ótimo. E outra coisa, eu voto também pelo voto de vista do doutor Carlos Jorge. Acompanha a divergência. Como vota doutora Domingas? Como vota o microfone dela está desligado, o microfone. Ela votou pela divergência, acompanhando o doutor Carlos Jorge. Como vota o doutor Eduardo? Doutor Eduardo. Eu voto pela divergência. Eu também acompanho com todo, peço vênia ao nosso querido decano aqui, doutor Francisco, nosso secretário, mas eu vou seguir a divergência, tendo em vista que eu acho que necessita de maiores esclarecimentos, investigações pelo promotor de base. Devolvo a palavra ao relator para prosseguir os seus votos. Processo administrativo número 2219. Promotoria de Justiça da Comarca de Pindaré, Maranhão. Objeto, apurar o cumprimento da recomendação da Promotoria de Justiça 21 de 2018, encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Tufilândia e à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, referente à implementação de políticas públicas voltadas à prevenção, combate e tratamento da sífilis no município de Tufilândia. Procedimento apurar implantação de políticas públicas voltadas à prevenção, combate e tratamento no município de Aramiré. Objetivo alcançado. A recomendação alcançou o seu objetivo, promoção de arquivamento, com a qual eu estou concordando e votando pela sua homologação. Procedimento preparatório número 81/2018. Promotoria de Justiça de Amarante do Maranhão. Apurar ausência de intérprete de Libras. Procedimento preparatório, apurar ausência de intérprete de Libras para alunos.
Situação sanada, homologação de arquivamento. Eu voltei também concordando com as razões e os fundamentos pela homologação. Processo CIP 226 de 2018. Procedimento administrativo 11 de 2018. Promotoria de Justiça da Comarca de Dom Pedro. Acompanhar as ações adotadas pelo município de Dom Pedro para enquadramento em gestão plena do sistema municipal. Situação ensejadora do presente procedimento não persiste mais. Arquivamento homologado. A situação foi sanada, o colega determinou o arquivamento, com o qual estou concordando pelos seus fundamentos e votando pela sua homologação. Processo CIMP 354 de 2016, Inquérito Civil 12 de 2016. Promotoria de Justiça de Buritibrava. Apurar irregularidade no matadouro público de Buritibrava. Promoção de arquivamento em razão da assinatura de TAC, que é o meio adequado para acompanhamento do cumprimento de cláusula de TAC, é o procedimento administrativo estrito sensu. Inteligência do artigo 5º, inciso 1, do ato regulamentar conjunto número 5 de 2014, da Procuradoria-Geral e Corregedoria-Geral do Ministério Público. Esgotamento do objeto do inquérito civil com assinatura do TAC. Arquivamento homologado. É assim que estou votando. Processo CIP 576 de 2019. Inquérito civil número 4 de 2017. Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento. Prestação de contas da Prefeitura de São Bento, referente ao exercício de 2001, improbidade administrativa, prescrição, tão somente da ação de improbidade administrativa, promoção de arquivamento parcial homologada. A representante ministerial promoveu o arquivamento parcial dos presentes autos por entender que, da data do encerramento do mandato do prefeito do município de São Bento, o senhor Isaac Rubens Brito Dias, ocorrido em 2004, transcorreu tempo superior a 5 anos, operando-se a prescrição quanto à pretensão de demandar ação punitiva por ato de improbidade administrativa. Quanto Doutor Jorge, foi aquilo que eu falei, se lembra? Exatamente isso. Exatamente. É isso, nos deixa muito triste. Perfeitamente. Foi muito triste. 2004 encerrou o mandato, né? Então, aqui... Estamos em 2020, agora que está chegando para Vossa Excelência. Agora que está chegando. 16 anos. Já morreu há tempo, né? O ex-prefeito, né? Já faleceu. Quanto à responsabilização civil, foi ajuizada a ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário. Estamos revirando os restos mortais. Voto pela homologação do arquivamento. Processo CIP 905/2018, procedimento administrativo número 60/2018, Promotoria de Justiça de São Mateus. Apurar a situação de abandono social da senhora Rosimeire dos Santos Silva e de seus filhos menores. Situação sanada. Homologação de arquivamento. Acompanhei os fundamentos, as razões e os fundamentos do colega e estou votando pela homologação. Processo 1138 de 2018. Primeira Promotoria de Justiça de Presidente Dutra. Apurar possível acúmulo ilegal de cargo público por incompatibilidade de horário dos servidores municipais. Irregularidade sanada. Promoção de arquivamento. Homologação nos termos do artigo 10, parágrafo 1º da Resolução número 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Acatei os fundamentos, as razões dos fundamentos do colega e estou votando pelo arquivamento. Processo CIP 2124 de 2016. Procedimento administrativo 17 de 2018. Terceira Promotoria de Justiça de Passo do Lumiar. Procedimento administrativo apurar suposta situação de vulnerabilidade social em que se encontra a senhora Ionete Cariolando Lima, doente mental. Situação sanada. Homologação, arquivamento. Inteligência do artigo número 9, artigo 9 da Lei número 7.347/85. Estou votando pela homologação. Processo CIP 2.314 de 2017. Inquérito Civil número 15 de 2017. Sétima Promotoria de Justiça de Caxias. Acompanhamento de menores supostamente vítimas de negligência perpetrado por sua genitora. Situação sanada. Menores fora de qualquer situação de risco, vulnerabilidade. Promoção de arquivamento. Homologação nos termos do artigo 10,
parágrafo 1º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Acatei os fundamentos do colega e estou votando pela sua homologação. Processo 3.708/2018, promoção de arquivamento. Primeira Promotoria de Justiça de Pedreiras. Prestação de contas anual do prefeito de Trizidela do Vale, Maranhão, referente ao exercício financeiro de 2010, que obteve deliberação pelo TCE Maranhão de desaprovação, prescrição, homologação de arquivamento, inteligência do artigo 9º da Lei 7.345, combinado com o artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Eu acatei as decisões, os fundamentos do colega, ocorreu a prescrição e estou votando pela homologação do arquivamento. Processo simples 160/2018, Promotoria de Justiça de Amarante do Maranhão. Apurar gasto do valor oriundo da contribuição de iluminação pública, COSIP, do município de Amarante do Maranhão. Aqui foi expedida a recomendação pelo colega promotor de justiça, requerente. A recomendação foi acatada, foi acolhida por todos os destinatários, e o colega determinou o arquivamento, decidiu pelo arquivamento, e eu estou também acatando a sua decisão e votando pela homologação do arquivamento. Processo 190/2018, Promotoria de Justiça da Comarca de Parnarama, Maranhão. Improbidade administrativa. Endividamento deliberado do município de Parnarama no montante de R$ 3.178.637,37, junto à SEMAR. Acreedor informou dos autos a quitação do débito em comento, ausência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promoção de arquivamento. Eu acatei os fundamentos do colega e também estou votando pela homologação. Processo 2015/2018, Promotoria de Justiça de Dom Pedro. Procedimento preparatório instaurado para apurar a capacidade de serviço do município Gonçalves Dias. Segundo o gestor regional de saúde do presidente Dutra, o município possui capacidade operacional de média e alta complexidade. Embora a capacidade operacional do município de Gonçalves Dias seja de alta complexidade, recebe orçamento para média complexidade ante a ausência de estrutura para a prestação de serviços mais complexos. A avaliação de serviços oferecidos na área epidemiológica, básica, PFD e outros será realizada por meio de procedimentos específicos. Homologação nos termos do artigo 10, parágrafo 1º. Aqui o colega decidiu pelo arquivamento e eu acompanhei os seus fundamentos. Estou acompanhando e votando pela homologação do arquivamento. Processo 4.312/2019. 36ª Promotoria de Justiça Especializada com a Comarca da Ilha de São Luís. Apurar possíveis irregularidades na realização de despesas pelo Hospital Municipal de Djalma Marques Sobrinho, decorrente da prestação de serviços de manutenção predial pela empresa Enger Construções e Serviços Limitada, no período de dezembro de 2016 a setembro de 2017. Homologação de arquivamento. Não obstante as informações noticiadas indicarem a realização de despesas sem cobertura contratual, confessadas nas declarações da Diretoria-Geral do Hospital de Djalma Marques Sobrinho, os fatos imputados não se afiguram passíveis de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Da análise dos documentos apostados, não vislumbro qualquer conduta que possa ser enquadrada como improbidade administrativa, sobretudo, repita-se, pela ausência de má-fé ou desonestidade por parte do agente público, de um lado e de outro, pela inexistência de lesão erária, tendo em vista que sequer foi realizado o pagamento em razão da não comprovação da efetiva prestação do serviço, consoante informa os autos, merecendo destacar que a empresa interessada, embora notificada, não apostou documento hábil a fazer prova em contrário. Homologação do arquivamento. Processo 6.153/2017. 30ª Promotoria de Justiça Especializada da Comarca da Ilha de São Luís. Apurar denúncia de suposta prática de atos de improbidade administrativa atribuídas aos conselheiros do Tribunal de Contas do Maranhão,
ante a morosidade no julgamento de prestação de contas, cumprimento de diligência, ausência de indícios de atos de improbidade administrativa, adoção de todas as providências. Eu quero retirar esse processo de pauta. Tendo em vista as argumentações ou as, né, do doutor Eduardo Nicolau, para observar com mais acuidade esse processo, até para nós podermos não concordarmos com aquilo que nós estamos levantando aqui na própria sessão. Eu vou retirar esse processo de pauta. É o item? É o processo, o item 38. Certo. 38. Que é o atraso na remessa de prestação de, né, dos acordos, apreciação. Processo 18.890/2014. 30ª Promotoria de Justiça Especializada na Comarca da Ilha de São Luís. Apurar suporte de irregularidade na contratação de trabalhadores pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente através do Instituto Superior de Educação Continuada, ISEC, Instituto de Desenvolvimento Humano e Social, IDHS, e o Centro de Apoio Integrado ao Cidadão, CAIC. Prescrição, cumprimento de diligência, incidência, prescrição, homologação. Aqui ocorreu a prescrição e não houve comprovação de danos. O colega decidiu pelo arquivamento e eu estou votando pela homologação do arquivamento. Processo CIP 12.795/2018, 5ª Promotoria de Justiça Especializada em Imperatriz. Investigar irregularidade na base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, de Imperatriz, localizada no povoado Coquelândia, expedida e cumprida a recomendação ministerial. Objetivo alcançado, promoção de arquivamento com o qual eu estou concordando e votando pela homologação. Processo 103/2019, Promotoria de Justiça de Amarante do Maranhão, improbidade administrativa. Apurar possível enriquecimento ilícito, irregularidade sanada, promoção de arquivamento, homologação dos termos do artigo 10, parágrafo 1º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Acatei os fundamentos e estou votando pela homologação. Processo 1196/2019, Promotoria de Justiça de Santo Antônio dos Lopes. Apurar suposta infração do artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Situação sanada. Expedição de recomendação, promoção de arquivamento, homologação nos termos do artigo 10, parágrafo 1º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Acatei os fundamentos do colega pela decisão de arquivamento, estou votando pela sua homologação. Processo 43, processo SIMP 3.087/2017, 1ª Promotoria de Justiça de Balsas. Improbidade administrativa, apurar supostos atos praticados no âmbito do DETRAN Maranhão. Ausência de atribuição da promotoria, aqui é declínio, né? Não, arquivamento, é isso mesmo, eu lembrei agora. Ausência de atribuição da Promotoria de Justiça de Balsas para apurar os fatos. Inexistência de justa causa para o juizamento de ação civil pública. Promoção de arquivamento. Aqui, a lesão que há, a violação que há, se realmente existe, foi praticada pelo DETRAN e não pelo CIRETRAN. Por isso, o colega proveu o arquivamento com o qual eu estou concordando os fundamentos e votando pela homologação do arquivamento. Porque se há algum ato irregular, é do DETRAN, esse processo foi encaminhado para as promotorias de justiça da capital para que seja distribuído entre o colega promotor com atribuição. E por último, 44, por último não, agora o declínio de atribuição. Processo 530/2019, procedimento administrativo 29/2017. Irregularidades relacionadas à malversação de recursos do Fundeb, referentes à manutenção do PROEB no município de Monção. Declínio de competência federal, suplementação federal que atrai a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar o cumprimento do disposto do artigo 212 da Constituição Federal e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal para investigar e adotar as medidas necessárias em caso de uso indevido da verba federal mencionada.
declínio de atribuição homologada, devolução dos autos à promotoria de origem aqui não, que vai ser encaminhada à Procuradoria Regional do Ministério Público no Maranhão. Processo 3220. Inquérito civil, recurso Fundeb. Também a mesma situação, declínio de atribuição, encaminhamento à Procuradoria Regional. E por último, aqui, não, processo CIP 310-219. Apurar suspeitas de irregularidades na execução de serviços de construção da quadra escolar coberta, recurso proveniente do Nacional. Declínio de atribuição para o Ministério Federal a fim de investigar e adotar as medidas investigadas ao caso, necessárias em caso de uso indevido da verba federal mencionada. Declínio de atribuição homologada. Devolução dos autos à promotoria de origem para que se proceda a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. É assim que estou votando. Aqui nós não fazemos mais a devolução, agora vai encaminhar diretamente para a Procuradoria Regional Federal. Esses são os processos que estavam a cargo da minha relatoria. Passo a colher os votos. Como vota a doutora Marileia? Integralmente com o relator, excelência. Um voto, doutora Fátima. Também acompanho o relator na homologação do arquivamento, também quanto ao declínio em 3 processos que ele relatou. Como vota, doutor Francisco? Eu acompanho o relator de todos os processos. Como vota, doutora Domingas? Acompanho o relator em todos os processos. Como vota, doutor Eduardo? Acompanho o relator integralmente, tanto nos arquivamentos quanto nos declínios. Eu também acompanho integralmente o voto do relator, portanto, a unanimidade foram homologados e feitos esses declínios. E vencemos a pauta, queremos, portanto, agradecer a presença de todos, desejar aí um ótimo final de semana, que Deus nos abençoe sempre e nos livre dessa doença ruim. Doutor Gonzaga, antes de Vossa Excelência terminar, eu gostaria de dizer ao senhor, a Vossas Excelências todos, que já devolvi todos os processos de promoção que estavam na Corregedoria. Agora eu queria saber, porque Vossa Excelência vai fazer... Chegou quando, doutor Eduardo? Porque... Já estão no Conselho, desde quarta-feira. Que dia chegou? Porque chegou para mim quarta-feira à noite. Quarta-feira. E de promoção... Foram devolvidos para sua caixa na quarta, na caixa do Conselho. O que eu estou perguntando é o seguinte, porque sexta-feira Vossa Excelência vai fazer o congresso, não é isso? Isso. Eu tinha conversado com o doutor Francisco exatamente isso aqui, e eu acho que eu cheguei a conversar com o doutor Jorge também, não sei. Que temos o congresso sexta-feira. Então, isso. Marcaríamos para terça-feira seguinte, que dia vai ser? Dia 20, né? Terça-feira seguinte. Dia 19. 20. Não, é verdade. Terça-feira, dia 19. Pronto, dia 19. Tá? Então, marcamos para o dia 19, tá bom? Todas as promoções juntas. Já que chegou os processos e a gente vai abrir o edital. Quero comunicar, inclusive, a todos os colegas que nós já removemos da os 4. Eu já assinei aqui o edital de remoção, homologando a decisão do Conselho, para que a gente possa já abrir os editais dessas outras vagas para remoção, tá? Para a gente fazer essa movimentação o mais rápido possível. Oi. Perfeito. Um pedido aqui da Secretaria do Conselho, que os colegas promotores que foram removidos hoje, eles possam encaminhar o termo de exercício que será feito nesse período de pandemia, pela forma virtual, então que eles entrem em exercício e comuniquem à Secretaria do Conselho imediatamente para que a gente possa abrir os novos editais, tá? Então, beleza. Um grande abraço.